Então vamos lá, gente. Ó, voltando aqui para a gente falar de sucessão ecológica, né? Que é um dos assuntos que a gente vai ver hoje, né? Sucessão ecológica, ciclos biogeoquímicos e a parte de problemas ambientais, tá? Então, uma sucessão ecológica é um processo de instalação e desenvolvimento de uma comunidade, né? Lembrando que comunidade é o conjunto de todos os seres vivos de uma região, né? Em uma área ou onde nunca, né, teve vida, ou então onde havia vida, havia uma comunidade, e ela foi, por algum motivo, tirada dali, né? Queimada, desmatamento, erupção vulcânica, né? Inundação, alguma coisa aconteceu, tá? Para a gente, é muito tranquilo entender o conceito de sucessão ecológica secundária, que é essa que é a vida se estabelecendo novamente numa região onde havia vida anteriormente. Esse conceito é muito simples para a gente entender. Para a gente, é mais complicado, às vezes, entender o conceito de sucessão ecológica secundária, primária, né? Que a secundária é onde já tinha vida, a vida saiu, desmatamento, queimada e tal, está surgindo uma nova vida. Isso é a sucessão ecológica secundária. Para a gente, é mais difícil de entender a sucessão ecológica primária, que é o surgimento de vida onde nunca houve vida. E claro que se é um local que nunca houve vida, né, o processo de instalação e desenvolvimento de uma nova comunidade ele é lento. Então a gente não consegue perceber isso de uma hora para outra. Mas nós sabemos, por exemplo, eu gosto muito desse exemplo, né, que na Amazônia, cerca de entre 75 e 90 milhões de anos atrás, não havia vida. Né? Então, você teve uma instalação, né, de uma comunidade lá naquele local, é um exemplo de sucessão ecológica primária, tá? Bom, numa sucessão ecológica, a gente tem, né, os passos, né, determinados, as fases que ocorrem, né? A primeira fase é a fase chamada de pioneira ou ecese, que vai preparar o terreno para surgir uma nova comunidade, né? Então, você tem ali, nas pioneiras ou ecese, você tem gramíneas, né? Gramínea, gente, é mato, tá? Eu vou só separar aqui, estava errado. Gramínea é mato, tá, gente? Então, vegetação, né, mais rasteira e tal, né? Você tem gramíneas, você tem musgos, algumas pteridófitas, insetos, né? E um ponto muito importante que é legal a gente frisar aqui, ó, é a presença desses caras aqui, ó, os líquens. Vocês já viram líquens lá na parte de fungos, vocês já viram líquens na parte de algas, vocês já viram líquens na parte de relações ecológicas, né? Os líquens são uma associação de alga e fungo, né? E a alga autotrófica, né? O fungo com grande capacidade de absorção. E aí o que acontece? Você tem aqui uma associação simbiótica, né? Uma simbiose, e essa associação, né? Esse organismo formado por duas espécies, na verdade, dos organismos, na verdade, ele libera um ácido chamado de ácido liquênico. O ácido liquênico vai estar nas rochas, porque aqui está no tronco de árvore, mas ele fica em rocha também. Então, quando você fala de uma comunidade, né, de uma comunidade pioneira, uma ecese, não tem árvore ainda. Então, esses líquens vão se fixar nas rochas, eles só precisam de fixação para conseguir mais água e tal, e eles vão liberar o ácido liquênico, que começa a degradar as rochas e liberar minerais, né, deixando o solo mais nutritivo, preparando espaço para plantas surgirem ali. Tá? Então, o líquen tem um papel muito importante, né, nessa comunidade ecese, nessa comunidade pioneira. Tá? Aí depois vão vir as séries. Séries ou intermediárias são compostos basicamente por vegetação arbustiva e herbácea, né? E elas precisam de um pouquinho de matéria orgânica no solo para conseguir surgir. Por isso tem que ver as pioneiras primeiro, né? Musgos e gramíneas deixando a parte orgânica, adubando o solo, vamos dizer assim, né? Insetos também deixando essa parte orgânica, adubando o solo, e os líquens deixando a parte inorgânica, de minerais para o solo, que eles vão degradando rochas e liberando minerais para o solo. Tá? Então, eu tenho que ter essa primeira fase. Quando os musgos e gramíneas, né, insetos da primeira fase, da comunidade pioneira, vão morrendo e tal, eles vão deixando matéria orgânica que vai sendo decomposta e vai ser, né, vai deixando, né, o ambiente mais propício ali para o surgimento das séries, da comunidade intermediária. Sempre lembrando, gente, anota isso aí, né, não esquece,
né? Bota ali uma estrelinha, né? Um asterisco, é uma foto do Caio Castro, não esquece que a gente tem que ter, né, a noção sempre de que vegetais só absorvem matéria inorgânica. Mas, Marquinhos, por que tem que ter matéria orgânica, então? Porque a matéria orgânica é decomposta, gerando, né, ciclando esses nutrientes na cadeia alimentar ali, tá bom? E aí, depois que as comunidades séries também vão deixar o ambiente mais sombreado, né, com mais umidade e tal, a gente tem a instalação das comunidades clímax, né? Porque a comunidade clímax, também conhecida como estabilizadora, que é o final do processo de sucessão ecológica, elas são formadas por árvores grandes, né? Animais de médio e grande porte, árvores de médio e grande porte, só que para isso, essas árvores maiores, elas gostam de sombra, principalmente nos primeiros momentos de vida. Então, a gente tem que ter as comunidades sérias, deixando o ambiente sombreado e tal, para poder surgir ali as mudinhas das comunidades clímax, tá bom? Galera, com o passar dos estágios de sucessão ecológica, nós temos, tá, um aumento na complexidade estrutural e funcional do ecossistema. Por quê? Você vai aumentando o que a gente chama, pessoal, isso aqui é bem importante, tá? Vai aumentando a biodiversidade. Biodiversidade. O que é biodiversidade? É o número de espécies diferentes. Lembra sempre que quanto maior a biodiversidade, maior o número de espécies diferentes, maior o número de relações entre os seres vivos e mais estável é esse ecossistema, tá? Então, à medida que vai passando as comunidades, né, os passos, né, da sucessão ecológica, tem o substrato aberto, se instalam as pioneiras, né, a essese, se instalam as séries, né, as intermediárias, depois as espécies clímax, você vai aumentando a complexidade estrutural, porque assim, quando surgem as pioneiras, eu tenho os primeiros seres vivos. Quando vão surgir as séries, tá? Eu até tenho, pessoal, quando surgem as séries, eu até tenho a extinção de algumas pioneiras, mas não todas. Não quer dizer que quando surgem as séries, todas as pioneiras vão embora. Não, algumas ficam. Na competição com as séries, algumas vão se dar mal, mas outras vão ficar, né? Aí eu estou aumentando a biodiversidade, estou aumentando o número de espécies diferentes. E quando surgem, então, tá, as espécies clímax, algumas séries também vão se extinguir, mas não todas. Então eu vou ter, né, surgir as pioneiras, os primeiros seres vivos. Surgir as séries, eu vou ter as séries e mais alguns pioneiros. Surgir a espécie clímax, eu vou ter clímax agora, algumas séries e algumas pioneiras ainda. Então, à medida que vai passando, eu vou aumentando a biodiversidade e vou aumentando a complexidade estrutural e funcional desse ecossistema, tá? Eu vou ter distinções? Claro que vou, mas não se extinguem todas as pioneiras quando surgem séries, não se extinguem todas as séries quando surge a clímax, tá? E eu vou diminuindo o quê? A variabilidade das condições ambientais. Quanto mais próximo do clímax o ecossistema está, menor a variação de temperatura, de umidade, de luminosidade, mais estável é esse ecossistema, tá bem? Beleza. Olha só, então eu tenho aqui o que a gente chama de fitogeografia, tá? É uma aparência, né, do ambiente em essese, em séries e aqui já em clímax, tá bem? O que ocorre ao longo de uma sucessão ecológica, gente? A gente vai aumentando a produtividade bruta. Isso aqui a gente viu lá na nossa última aula de 2020. O que é o aumento da produtividade bruta? A produtividade bruta é toda a fotossíntese que os produtores executam, fazem, tá? É toda a glicose produzida pelo processo fotossintético, tá? Você aumenta também o consumo, né? Então, a produtividade bruta vai aumentando. Vamos supor que na comunidade pioneira, né, você tem produção lá de 100 moléculas de glicose por hora, na essese, essese é a pioneira, desculpa, na essese, né, 100 por hora, nas intermediárias de 200 por hora e nas clímax 400 por hora. Então, você vai aumentando a produção bruta. Mas você também aumenta o consumo. Então, quando está na fase pioneira ali, né, essese, aí o consumo é de, sei lá, 20, aí sobra 80, produz 100, né, e consome 20, sobra 80. Só que aí, lá nas intermediárias, a produção, né, a bruta, a produção é de 200, mas o consumo é de 140. Então, ao invés de sobrar 80, sobra só 60, né? Então, opa, eu aumentei o consumo e, por consequência, eu vou diminuir
a produtividade líquida. O que é a líquida? É a produção bruta menos o consumo, né? Aí chega lá na frente, nas clímax, produz 400. Só que consome 380, sobra só 20. Então, o que vai acontecendo? Eu vou aumentando a produção bruta com os estágios, né? Passando dos estágios da sucessão, vou aumentando também o consumo e vou diminuindo a produção líquida, tá? Aumenta a biomassa, espécies das séries, né? As intermediárias são maiores que as pioneiras, das clímax são maiores que as séries, né? Aumenta a diversidade, a biodiversidade, extingue algumas espécies, surgem outras, e é assim que vai acontecendo o processo de sucessão ecológica, tá? Beleza. Nesse quadrinho aqui, a gente tem, tá? Um resuminho disso que a gente viu agora, né? Então, se tem dificuldade para gravar isso, pega esse quadro, vai dando uma olhada nele, vai rabiscando ele, imprime ele quantas vezes precisar, né? E vai fazendo suas anotações até que tu gravar muito bem isso, né? Então, esse SESI, a produção bruta é pequena, a produção líquida é elevada, né? O saldo é bem grande. A biomassa é pequena, a biodiversidade é pequena. Nas séries, aumenta a produção bruta gradativamente, diminui a líquida gradativamente, aumenta a biomassa e aumenta a biodiversidade. Então, nas clímax, a produção bruta é elevada, a produção líquida é pequena, a biomassa é elevada, a biodiversidade é elevada também, tá? Galera, esse gráfico aqui, eu deixei ele trabalhar com vocês aqui, tá? Podia tranquilamente ter trabalhado ele lá na parte de dinâmica populacional, quando a gente falou de cadeias alimentares e tal. Quem está fazendo a revisão Enem lá, presencial, né? A gente trabalhou esse gráfico, mas para quem não está fazendo, eu vou rapidamente explorar esse gráfico porque ele é importante para a gente, tá? Então, olha só. Eu sempre brinco com vocês, lembra que aluno vestibulando não gosta de ver gráfico. O pessoal se desespera quando vê gráfico, né? E lembra o que eu sempre falo para vocês, né? Viu um gráfico, cara, levanta e dá um beijo no fiscal, porque geralmente é questão dada. Agora não por causa da pandemia, né? Mas geralmente é questão dada, cara. Analisar gráfico é simples. Eu tenho uma engenheira aqui do lado concordando, assim, fazendo assim, ó. É fácil, né? Amor? Então, o número de indivíduos é o que está no nosso eixo do Y. Cara, sempre vê um gráfico, o que tu vai fazer a primeira coisa? Vou olhar o que está falando no eixo do Y. Ah, o eixo do Y do cara está falando para mim de número de indivíduos. Nesse gráfico especificamente, quando você fala de dinâmica populacional, né, o que pode estar aqui ainda? Pode estar assim, ó, tamanho da população. Nossa, no mesmo, né, gente? Falar em número de indivíduos e o tamanho da população é a mesma coisa. Então é isso que ele está trabalhando no, né, eixo do Y. O que ele está trabalhando no eixo do X? Tá? O tempo. E olha o que ele está escrevendo aqui, ó, representação sem escala. Está escrito no gráfico, mas não precisava estar escrito. Se o cara só falar tempo e não te diz que é dias, que é meses, esquece, cara, é tempo. Não interessa qual é a unidade que ele está usando, né? Qual a escala de tempo que ele está usando. É tempo. Tá? Então, eixo do Y, né? Você tem número de indivíduos ou tamanho da população. Eixo do X, o tempo. Agora vamos lá, pessoal. Esta curva laranja aqui é o que nós chamamos de curva do potencial biótico. O potencial biótico é a capacidade máxima de produção de uma espécie, né, quando nada atrapalha a reprodução dela. Quando nada... E quando você fala de reprodução, a gente está falando de tamanho da população, né? Então, assim, o potencial biótico é o máximo que a população de uma determinada espécie pode chegar se tudo estiver a favor dela, não tiver nada contra. Tipo assim, não tem competição, não tem predador, não tem parasita, né? A disponibilidade de alimento é infinita, né? Cara, tá tudo certo. Então, isso aqui, gente, esta curva laranja é num mundo cor-de-rosa, que não existe, né? A gente sempre fala isso. Lá na natureza, a natureza é cruel, cara. A vida de um animal silvestre é uma parada absurdamente difícil, né? Então, isso aqui, tá? É história para boi dormir, isso aqui é unicórnio, não vai acontecer, tá? Agora, olha esta curva em verde. É a curva do crescimento real. Porque o que é a curva do crescimento real? O que tem entre a curva do potencial biótico, que é o máximo de tamanho populacional, tá vendo? Ela tá tendendo ao infinito, né? É o máximo de tamanho populacional que uma população conseguiria chegar, né? Se nada atrapalhasse, se não tivesse nada que atrapalhasse. E o verde é o tamanho real que a população chega. O que tem aqui no meio, que está marcado aqui, ó, essa área amarela? É a resistência do meio, gente. Na resistência do meio, o que você tem aqui? Você tem competição, tá? Tanto intraespecífica quanto interespecífica. Você tem predadores, tá? Predadores.
Você tem, né, parasitas. Você tem disponibilidade de alimentos. Você tem, vamos botar assim, ó, vamos generalizar, vamos chamar de intemperismos. Intemperismos, né? Então, indivíduos que morrem por, sei lá, erupção vulcânica, chuva, né, frio, tá calor demais, qualquer coisa, né, do ambiente. Então, tudo isso faz parte da essência do meio. Aí você vai chegar no crescimento real. E aqui, essa reta, tá, que está aqui em azul, o que ela está te mostrando? É o tamanho máximo que aquele ambiente suporta. Então, veja, a gente explorou na nossa última aula, né, de 2020, a questão do gráfico lá de predatismo, lembra? Que a gente botou assim, né? O gráfico também botava tamanho proporcional pelo tempo, só que botava assim, ó, uma curva de uma cor, né? Para o predador, vou botar o predador em vermelho aqui, né? Uma curva do predador em vermelho e uma curva da presa aqui, ó, em azul. Vou botar a curva da presa aqui, ó, em azul, tá? Assim. Aí o que acontecia, né? Ah, tem muito predador e pouca presa. Opa, tem pouco alimento para o predador, ele vai diminuindo a população dele. Aí, como vai diminuindo a população de predadores, tem menor pressão de predação sobre as presas. Começa a aumentar o número de presas. Agora tem mais presas e pouco predador. O que vai acontecer? Agora, então, eu tenho mais comida dos predadores, eles vão comendo mais e produzindo mais, começa a aumentar o número de predadores, né? Quando aumenta o número de predadores, maior pressão de predação sobre as presas, começa a diminuir o número de presas, e assim vai. E isso é uma constante. E aqui no meio vai estar o que a gente chama de, né, resistência, aliás, de capacidade, né, do ambiente, que é esta reta aqui em azul, tá, gente? Então, veja, a reta em azul é a capacidade do ambiente, o número de indivíduos passa um pouquinho da capacidade, diminui um pouquinho, passa um pouquinho, é uma constante, mas não é uma reta, o número de indivíduos, né? E aqui é o potencial biótico, entre o potencial biótico e o crescimento real, você tem a resistência do meio. Tudo aquilo que impede que essa população chegue ao seu tamanho populacional, né, máximo aí, tá bom? Todo mundo conseguiu encarar bem esse gráfico aqui, gente? Tranquilinho? Se tiver dúvida, perguntem, tá? Vamos fazer um exercíciozinho, então, da lista. Fiz uma lista um pouquinho maior hoje, nessa semana, vocês viram, né? Que tem a parte de problemas ambientais, que é muito comum no Enem, né? Vocês têm que estar afiados nessa parte aí, tá? Então, vamos lá. As briófitas mais conhecidas são os musgos. Tem musgo, né? Vocês lembram lá das briófitas? Tem musgo, tem hepática, né? Tem antócero, mas os musgos são os mais conhecidos, né? Que formam extensos tapetes verdes sobre rochas, troncos de árvores e barrancos. Quando habitam rochas, fazem parte de um importante processo ecológico denominado de sucessão ecológica. Né? Perdão. Os musgos são espécies de ecésia, né, gente? Pioneiras. Em relação ao papel das briófitas nesse processo, assinale a alternativa correta. Letra A. Ao habitarem as rochas, as briófitas iniciam um processo de sucessão ecológica secundária, no qual se comportam como espécies-chave do ecossistema. Tá? Então, olha só. Tu não tem como dizer, só porque elas habitam as rochas, que é primária ou secundária. Né? Então, né, a letra A não quer estar totalmente errada, mas a gente não tem como afirmar isso. Né? B. A comunidade formada pelas briófitas sobre a rocha pode ser considerada uma comunidade clímax. Não, briófita não é comunidade clímax, né, gente? É ecésia, pioneira. Letra C. As briófitas são consideradas espécies secundárias? Não, são espécies primárias, tá? Letra D. O processo de sucessão que ocorre nas rochas nuas é chamado de sucessão primária e as briófitas são as plantas pioneiras desse habitat. Tá? Então, se a rocha nua, se não tem vegetação, aí é um processo de sucessão primária, né, gente? É primária. Então, letra D é a nossa resposta. Tá? Então, veja, na letra A, ele fala de sucessão ecológica secundária. Né? Uma secundária não seria só rocha. Mas, Marquinhos, uma briófita numa rocha não poderia indicar que é uma sucessão secundária? Poderia, né? Se tivesse mais uma informação aqui, não, tem rocha, e tem um pouco de vegetação, e tem solo, e tem não sei o quê. Agora, como o cara fala aqui na letra D, que é rocha nua, aí isso, né? Rocha nua quer dizer que não tem nada próximo, não tem solo, é só rocha mesmo. E aí, então, isso é uma sucessão primária, tá? Vejam, a letra A não está totalmente errada, mas a letra D responde melhor a questão. Tomem cuidado com isso. O Enem faz bastante isso. Tá?
Bom, vamos falar um pouquinho agora, gente, dos ciclos biogeoquímicos, então, tá? Ciclos biogeoquímicos. Quais são os mais importantes? O ciclo da água, do carbono, do oxigênio e do nitrogênio, tá? Então, vamos lá. O ciclo da água, cara, não tem segredo, tá? Não tem segredo. O que é o ciclo da água? Você tem o pequeno ciclo, que é onde você tem, tá? A água evaporando de um curso d'água, rio, lago, lagoa, mar, a água evapora, vai para as nuvens, na forma de vapor. Quando tem muitas moléculas de água nas nuvens, começa a condensar, daí precipita, chove e cai de novo aqui. Esse é o pequeno ciclo da água, tá? Ele não envolve seres vivos. Perceberam? Já o grande ciclo é quando você tem, tá? A água condensando aqui nas nuvens, vindo para a chuva, né? Precipitando para a chuva, vai para um lago, ou então vai para o solo, uma planta absorve, vai para um lago, um animal bebe, aí o animal evapora essa água, aí a planta evapora essa água, tá? E essa água evaporada do animal, da planta, vai formar a nuvem, vai condensar, vai chover novamente. Então veja que aqui tem participação de um ser vivo, né? Animal ou vegetal. Então esse é o grande ciclo da água, beleza? Quando participam seres vivos no ambiente. Bem tranquilo o ciclo da água, né, gente? Não tem muito segredo, tá? Agora vamos lá. Aqui está só uma outra figurinha do ciclo da água, né? O ciclo curto, ou pequeno ciclo, sem seres vivos. O ciclo longo, ou grande ciclo, com seres vivos participando, tá? Bom, o ciclo do carbono. Aqui a gente tem uma parada que a gente tem que prestar muita atenção para não confundir, galera, tá? Aqui há uma confusão muito constante, né, nos termos. Olha só. O que é fixar alguma coisa? Fixar é você pegar alguma coisa na forma gasosa e transformar em sólido ou líquido. Geralmente sólido, mas pode ser líquido também, tá? Então isso é fixação. E o que é liberar? Liberar é o contrário. É tu pegar alguma coisa sólida ou líquida e transformar em gasoso. Certo? Então veja, na fotossíntese, a gente tem o gás carbônico, né? Vai reagir lá com moléculas de água, a luz, a clorofila faz essa parada aqui e transforma em glicose, que é líquido, na verdade, tá? Então, olha só. Eu peguei uma parada gasosa, que é o gás carbônico, peguei o carbono daqui e passei esse carbono para a forma líquida. Galera, isso é uma fixação? Isso é fixar? Agora, quando eu pego na respiração, tá? Essa glicose, ou na combustão também, né? Que estou botando aqui glicose, mas na combustão pode ser outro composto orgânico, né? Que tem carbono na composição. E eu quebro isso aqui, liberando gás carbônico e água. Lembra que esse processo de respiração, aí tem oxigênio participando aqui, que eu não coloquei, né? Mas é que tem respiração anaeróbica também, né? Aí o que vai acontecer? Eu vou estar liberando de um composto sólido para um gasoso. Então, a fixação é quando eu pego, por exemplo, falando em ciclo do carbono, pego o carbono na forma de gás carbônico, gasoso, e transformo na forma de glicose, né? Sólido ou líquido. Então, isso é fixação. A fotossíntese faz fixação do carbono. Quem é que faz a liberação do carbono? Tá? A respiração, a combustão, a queima, né, de combustíveis de forma geral, libera CO2. Lembra que uma combustão incompleta libera o CO, tá, gente? Uma combustão incompleta libera CO. E todas as combustões que a gente faz no nosso dia a dia são incompletas. Tem uma questão na listinha que eu mandei para vocês ontem, tá? Falando sobre isso. E também a decomposição libera gás carbônico, tá, pessoal? Ó, gravem bem isso. O processo de decomposição, ele consome oxigênio e libera gás carbônico, assim como a respiração, tá? Por que você embala, às vezes, coisas no vácuo? Porque você diminui o processo de decomposição, de deterioração daquele alimento. Porque se solta uma coisa no espaço, tá? Essa parada não vai se decompor, tá? Porque não tem oxigênio, está no vácuo, né? Então, a decomposição, ela necessita de oxigênio, ela consome oxigênio. Não esqueçam disso, tá bom? Beleza. Então, aqui está uma figurinha, né? Um esqueminha do ciclo do carbono. Veja que a fotossíntese, né? Ela pega o CO2, certo? Tá faltando um composto aqui, ó. Ela pega o CO2 que estaria aqui, galera. Ela pega o CO2, tá? E transforma numa matéria orgânica, né? CO2 que é inorgânico aqui, inorgânico.
E aí, a respiração, a combustão, a decomposição pega a matéria orgânica e transforma em CO2, que é inorgânico. Tá bom? Então, aqui é a fixação e aqui é a liberação. Gravem bem esses termos. Tá? Gente, quando se fala de oxigênio, aí a parada é inversa, né? Parada é inversa. Lembra que o oxigênio é receptor final de íons de hidrogênio na respiração, tá? Ele é liberado na fotossíntese na forma de O2 a partir da fotólise da água, a primeira etapa da fotossíntese, tá? E a gente tem, tá? Na respiração celular, né? Aqui está a nossa equação com os hidrogênios aqui, né? São 10 NH2, 2 FADH2 que vão reagir lá com 6O2 e vão formar 6 moléculas de H2O, tá? E a fotossíntese tem a fotólise da água, que é a energia luminosa, excitando moléculas de clorofila, que libera elétrons, quebra, né, as moléculas de água, liberando prótons H+, e O2. Esses prótons H+, o O2 vai ser liberado para a atmosfera, né? E os prótons H+, vão ser transportados por um cara chamado NADP, lembra? Ele faz a mesma função do NAD e do FAD. Então, quem são os receptores intermediários de elétrons? O NAD e o FAD. E, no caso da fotossíntese, o NADP. Quem é o receptor final de elétrons? É o oxigênio. Tá? Então, aqui eu tenho, tá? a fotossíntese sendo liberadora de O2, porque ela pega, tá? um composto líquido e transforma, né? O O2 que estava o oxigênio que estava num líquido, transforma num gasoso, e a respiração sendo um fixador de O2, que pega esse composto gasoso e transforma num líquido. Então, no ciclo de oxigênio, os processos invertem seus papéis. Quando eu falava de ciclo carbono, a respiração, a decomposição e a combustão eram liberadoras de carbono, né? E a fotossíntese era fixadora. Quando fala do ciclo do oxigênio, tá? A fotossíntese é liberadora, a respiração, a combustão e a decomposição, tá? também são, né, aqui fixadoras, né? A respiração aeróbica precisa de oxigênio, a decomposição também precisa, como eu comentei com vocês agora há pouco, e a gente tem também, pessoal, na combustão a necessidade de oxigênio, tá? Lembra, coisas não pegam fogo no espaço, né? Por quê? Porque não tem oxigênio. Quando a gente tem um processo de combustão, o oxigênio não é o combustível, ele é um comburente, lembra lá da química? Ele é o comburente, né? Se a gente vai botar fogo na churrasqueira, né, a gente tem mania de ficar abanando ali, é para jogar mais oxigênio, que é comburente, e auxilia o processo de combustão ali do carvão, tá? Beleza? Aqui está um esqueminha, então, do ciclo do oxigênio, tá? Para a gente terminar essa parte de ciclos biogeoquímicos, vamos falar do ciclo do nitrogênio, tá? Bom, galera, qual é a base para a vida? Marquinhos, para ter vida tem que ter água, ok, e tem que ter compostos orgânicos, né? Então, para ter vida tem que ter água e tem que ter compostos orgânicos. Quem são os orgânicos? Carboidratos, tá? Carboidratos, lipídios, proteínas e ácidos nucleicos. Tá? Ácidos nucleicos, certo? Bom, Marquinhos, mas todo ser vivo tem isso tudo? Aí vai depender do conceito de ser vivo. Agora, o que a gente pode entender como um ser vivo, mesmo que tenha alguns autores que não consideram como um ser vivo, vamos assumir aqui uma referência que considera como um ser vivo, tá? Qual é o ser vivo mais simples que existe? Vírus, né, gente? Se a gente falar que vírus é um ser vivo, né, tem alguns autores que consideram que é, outros que não. O vírus é o ser vivo mais simples que existe. O que o vírus tem? Proteínas e ácidos nucleicos. O vírus pode não ter lipídio, pode não ter carboidrato, pode não ter água, mas ele tem proteína e ácido nucleico. Então, são a base da vida. Para ter proteína, tem que ter um aminoácido. O aminoácido é um grupamento amina, NH2, um carbono alfa e uma carboxila, C duplo O com H. Tá? Aí aqui vai ter um H, né, um hidrogênio, e aqui um radical. Esse é o aminoácido. Então, tem nitrogênio. Para ter ácido nucleico, fosfato, pentose e base nitrogenada, adenina, timina e tal.
Base nitrogenada tem nitrogênio. Então, nitrogênio é a base da vida, cara. Tem que ter nitrogênio para ter vida, certo? Constituem aminoácidos, as proteínas e os nucleotídeos, os ácidos nucleicos. Plantas e animais não utilizam diretamente nitrogênio da atmosfera. A nossa atmosfera é 78% N2, 21% O2, tá? 21% O2 e 1% de outros gases. Só que, galera, nem planta nem animal consegue absorver o nitrogênio atmosférico. Então, o nitrogênio, para ser absorvido e utilizado para a formação de proteínas, né, nos aminoácidos ali, nos nucleotídeos, formar os ácidos nucleicos, ele precisa ser transformado. É para isso que serve o ciclo do nitrogênio. As reações de fixação e transformação do nitrogênio são realizadas por bactérias lá no solo. Tá bem? Então tá. Olha só. Como é que funciona o ciclo do nitrogênio? Tá? A gente tem nitrogênio atmosférico. Então, lá no solo, tá? Esse nitrogênio precisa ser absorvido por plantas. Só que a planta não consegue absorver o nitrogênio atmosférico. Tá? Então, nós vamos ter um primeiro processo do ciclo do nitrogênio chamado de fixação. Aqui está escrito fixação biológica, que é feita basicamente por cianobactérias do gênero Nostoc, ou então por bactérias que estão nas raízes de plantas do grupo das leguminosas, que são bactérias do gênero Rhizóbio. Rhizóbio. Tá? Então, olha só. O nitrogênio atmosférico está lá entrando no solo. Para ter uma plantação de alguma coisa, tem que arar o solo. O pessoal fala de arar o solo, né? Que nada mais é do que arar o solo. Tem que ter ar no solo. Para que tem que ter ar no solo? Para entrar N2. Esse N2 vai ser transformado em amônia. Então, há uma reação realizada geralmente ou por cianobactérias do solo do gênero Nostoc, ou por bactérias que estão nas raízes de leguminosas, chamadas do gênero Rhizobium. Tá? Então, elas vão transformar o nitrogênio atmosférico em amônia. Marquinhos, essa fixação tem que ser sempre biológica? Né? Na verdade, não. Ela pode ser uma fixação física. Tá? A fixação física ela pode ser por descargas elétricas de raios, temperatura muito alta, né? Alterações de pH, tudo isso pode levar o nitrogênio atmosférico a reagir ali com nitrogênio, com hidrogênio, com oxigênio e formar amônia, ou forma nitrito, ou forma direto já nitrato. Mas, gente, olha só, essa fixação física não biológica, ela corresponde a uma parte muito pequena do processo de fixação, que depende muito do acaso. Então, é pouquinho de nitrogênio que é fixado dessa forma, muito pouco. Por isso, a importância de cianobactérias do gênero Nostoc e das bactérias do gênero Rhizóbio. Toma cuidado com uma coisa aqui, ó. Bactérias do gênero Rhizóbio não estão nas raízes de qualquer planta. Elas estão nas raízes das leguminosas. Quem são as leguminosas? Lembra? Soja, lentilha, ervilha, grão de bico, né? São plantas leguminosas, ricas em proteínas, por isso precisam de muito nitrogênio. Então, elas têm lá nas suas raízes uma associação com bactérias, essas plantas, elas associam com bactérias chamadas Rhizóbio, que fixam nitrogênio para elas. Tá? Elas são muito famosas no vestibular, no Enem, né? Caem bastante, mas não são só elas que fazem fixação biológica, né? Cianobactérias do gênero Nostoc também fazem, e um pouco da fixação é física também. Tá? Então, teve a fixação. Geralmente era biológica, onde Nostoc e Rhizóbio vão transformar, né, o N2 em amônia. A amônia ainda não é absorvida pelas raízes de plantas. Então, você vai ter um grupo de bactérias, que a gente já vai falar o nome delas, tá? Que vão transformar a amônia em nitrito. O nitrito, NO2, também ainda não é absorvido pelos vegetais. Aí vai ter um outro grupo de bactérias que transforma o nitrito em nitrato. O nitrato é o composto absorvido. Esse é o composto absorvido por vegetais. Isso é importante gravar, tá? Aí, essas plantas têm o nitrato e usam esse nitrato na composição dos seus compostos nitrogenados e os animais comem as plantas. Então, o animal, cara, não absorve nitrato, ele come nitrogênio nas plantas. A planta tem que fazer essa absorção aqui, tá? Então, ó, vendo os passos direitinho, você vai ter
a fixação biológica por bactérias do gênero Rhizobium ou por cianobactérias do Nostoc, é que Rhizobium é mais comum de aparecer, mas pode ser cianobactérias do Nostoc, transformando a nitrogênio atmosférico em amônia. Aí, tá? As nitrosomonas vão transformar a amônia em nitrito, e as nitrobacter vão transformar o nitrito em nitrato, tá? O nitrato que é composto absorvido pelos vegetais. Então, vejam, a primeira etapa do ciclo nitrogênio é a fixação. A segunda etapa é a nitratação, que é dividida em duas subetapas. A nitrosação, que é a amônia sendo transformada em nitrito pelas nitrosomonas, e nitrito sendo transformado em nitrato pela nitrobacter, que daí é a nitração. Gente, olha só, esse composto aqui, o nitrito que é absorvido, ele é sólido, tá? E o que acontece? A planta tem um limite de absorção de nitrito, de nitrato, perdão, tá? NO3, nitrato. Então, ela tem um limite de absorção de nitrato. Se a planta não absorver todo o nitrato que está no solo, e ocorre muita chuva, pode acontecer um fenômeno chamado lixiviação, onde esse nitrato sólido vai ser diluindo na água e vai sendo jogado muito para baixo, longe das raízes dos vegetais. Então, para que isso não aconteça, quando eu tenho uma quantidade muito grande de nitrato no solo e a planta não está absorvendo todo esse nitrato, a gente vai ter um processo chamado de desnitrificação, onde bactérias do gênero Pseudomonas vão transformar esse nitrato que não foi absorvido em nitrogênio atmosférico de novo. Galera, é um ciclo, então tem que terminar onde começou, né? Então, a desnitrificação feita por Pseudomonas transforma o nitrato em nitrogênio atmosférico de novo, para que, lembra o que o Lavoisier falou, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, a gente não pode perder esse nitrato que está aqui, cara. Né? Esse nitrogênio que está aqui na forma de nitrato. Se ficar aqui, vai lá muito lá para baixo, é sólido, cara, vai ficar longe das raízes das plantas. Então, a gente transforma em nitrogênio atmosférico de novo, gasoso ele sobe e ele vai entrar no ciclo novamente, tá? Para a gente não perder esses nitrogênios. Lembra que o número de átomos de carbono, de nitrogênio, de hidrogênio, de oxigênio que a gente tem no planeta são os mesmos desde que o planeta surgiu. Então, a diferença aqui, um carbono pode estar agora na forma de gás carbônico, daqui a pouco vai estar na forma de uma glicose numa planta, de uma proteína num animal, daqui a pouco você come lá a carne desse animal, está na forma de um lipídio no teu corpo, a mesma coisa com nitrogênio, a mesma coisa com oxigênio, Lembra que eu brinco sempre com vocês falando que é interessante a gente imaginar que a gente pode ter na gente um átomo de carbono que estava, sei lá, num dinossauro, um átomo de oxigênio que estava em Jesus Cristo, porque esses átomos, você não perde eles, a natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, dá a importância desses ciclos, para coisas, essa ciclagem de nutrientes na cadeia alimentar. Lembrando que a ciclagem de nutrientes, ela acontece, a matéria, os nutrientes são cíclicos. A energia não. A energia é acíclica. É o conteúdo da nossa aula passada, né, gente? Beleza? Vamos lá para um exercíciozinho aqui da listinha do biológico. Na técnica de plantio conhecida por hidroponia, os vegetais são cultivados em uma solução de nutrientes no lugar do solo, rica em nitrato e ureia. Nesse caso, ao fornecer esses nutrientes da forma aproveitável pela planta, a técnica dispensa o trabalho das bactérias fixadoras do solo. Então, vejam, a gente está dispensando a fixação, porque eu já estou dando nitrato na forma pronta, não estou dando nitrogênio atmosférico. Então, a gente pula um passo, Isso acontece em algumas lavouras, claro, Então, nesse caso, fornecer esses nutrientes na forma aproveitável pela planta, nitrato, uma delas, a técnica dispensa o trabalho das bactérias fixadoras do solo, que na natureza participa no ciclo ciclo do quê, gente? Do nitrogênio, Bactéria fixadora fixa nitrogênio, nitrogênio atmosférico em nitrato. Tá bem? Vamos falar agora de problemas ambientais, então, tá? Ó, o que é desequilíbrio ambiental? Qualquer coisa que altere o fluxo de energia ou de matéria no ambiente, altere lá o fluxo, das cadeias alimentares, é um desequilíbrio ambiental. Esse desequilíbrio ambiental ele pode ser causado por fatores antrópicos, não naturais, ou por agentes naturais. Porque a gente tem muito essa história do desequilíbrio ambiental é diferente de poluição, tá? Então, desequilíbrio ambiental pode ser um vulcão, um terremoto, um maremoto, tudo isso causa desequilíbrio ambiental. São por fatores naturais. Agora,
quando o desequilíbrio é causado por, sei lá, um desmatamento, né? Você colocar muito poluente numa região e tal, aí é um desequilíbrio ambiental causado por fator antrópico, né? Antrópico, antro-homem, né? Lembra disso, né? Então, toma cuidado que desequilíbrio ambiental e poluição não são exatamente a mesma coisa, tá? Bom, desmatamento é ação antrópica. Então, esse desequilíbrio ambiental causado pela ação antrópica. O vulcanismo, não. É agente natural, tá? Introdução de espécies nativas, né? Também é um exemplo de desequilíbrio ambiental causado por ação antrópica, né? Introdução de espécies exóticas, desculpa, né? Não nativas, tá? Causa desequilíbrio. O acatina fúlica, né? Que é o cardamomo africano, é um grande exemplo, a gente já falou dele. Né? Ele causa desequilíbrio, ele foi trazido para cá para ser usado como escargot, como comida, e não deu muito certo, né? Não caiu na graça aí, não é tão palatável assim quanto se imaginava. Isso aqui, gente, esse bichinho aqui é um marisco, né? Um mexilhão e marisco é a mesma coisa. Ele chama Limnoperna fortunei, tá? O nosso marisco, o nome científico dele é perna-perna, tá? É um marisco que a gente come. Esse marisco aqui, ele vem com água de lastro. Não sei se vocês sabem o que é água de lastro. Quando os navios, eles estão ancorados no lugar, eles enchem algumas compotas de água aqui dentro dele, para ficar, né, mais pesado e ficar ali no local. E aí vão ficar a gente chama de semente, né? Umas sementes de mariscos aqui dentro. Aí ele veio de uma outra região lá. Aí vieram umas sementes que ficaram ali nessas compotas, né? Que armazenam água de lastro. Aí ele chega aqui, ele abre a compota para encher de água e ficar preso aqui, ancorado no Brasil. Aí ele trouxe algumas sementes para cá, alguns mariscos para cá. E esse marisco causa um desequilíbrio muito grande. Tá? Destrói barco ali, começa a correr a estrutura de barco, começa a competir com espécies nativas e tal. Tá? Então, exemplos aí de invasão de espécies exóticas, tá, gente? Olha aqui, ó. Olha como eles destroem aqui o casco do barco, né? Tá? Extinção de espécies também é um exemplo, né? Não estou dizendo que toda extinção de espécie é por ação antrópica, tá? Mas a extinção de espécies por ação antrópica é um problema, né? Causa um desequilíbrio ambiental, tá bom? Galera, poluição. Aí poluição é uma parada mais específica, tá? Existe uma definição na legislação brasileira, né, sobre poluição. A lei 6.938, lá de 81, tá? É uma lei que regulamenta o que é poluição. Aí, lá em 92, vai ter uma lei, que é a Lei 9.605, que regulamenta crimes ambientais. Então, vejam o furo que existia na legislação brasileira. Você ficou 11 anos com uma legislação definindo o que é poluição, mas não havia punição para isso. Tá? Hoje, no papel existe. É claro que a fiscalização não é como deveria. A gente vê aí casos de pessoas, né, de empresas e pessoas que têm, né, que estão enquadradas nessa legislação e não cumprem pena, porque tem toda uma questão política, social por trás. A gente sabe, né, como funciona o país que a gente vive. Mas, pelo menos em 92, se criou uma lei que regulamenta crimes ambientais. Tá? É a Lei 9.605. Ela serve para regulamentar crimes ambientais. Então, lá em 81, foi criada a Lei 6.938, tá? E o artigo 3º, o inciso 3, diz o seguinte: a degradação da qualidade ambiental, que direta ou indiretamente prejudique a saúde, a segurança e o bem-estar da população, crie condições a diversas atividades sociais e econômicas, afete desfavoravelmente a biota, as condições estéticas ou sanitárias do ambiente e que lance matérias ou energia em desacordo com os padrões estabelecidos. Isso é poluição. Tá? Galera, a poluição vai ser classificada como? Tá? De acordo com o local de ocorrência. Local de ocorrência, então, a gente vai ter, tá, a poluição do ar, da água ou do solo. Né? Então, quanto ao local de ocorrência, a poluição pode ser atmosférica do ar, né? Pode ser da água ou pode ser do solo. Tá? Quanto ao agente causador, um agente químico, uma substância química, como por exemplo, né, um metal pesado, como por exemplo, um agrotóxico e tal. Um agente físico, como radiação, temperatura, a gente vai falar um pouquinho aqui de poluição térmica da água e tal. E um agente biológico, por exemplo, uma espécie exótica invasora é um causador de poluição, que desequilibra o ambiente ali, tá? Que é um fator biológico.
né? Uma bactéria que cause, sei lá, uma decomposição em massa de alguma estrutura ali, também é um fator biológico, né? Então, a poluição pode ser classificada como tal agente causador, químico, físico ou biológico, e também quanto à classificação do poluente em si. Isso aqui é importante a gente frisar, tá? Existe poluição, né? São os poluentes qualitativos e os poluentes quantitativos. Cara, poluente qualitativo é aquele que, assim, a presença dele já configura poluição. Por exemplo, você ter, sei lá, mercúrio na água. Cara, não interessa quanto de mercúrio tem na água. Tem mercúrio na água, é poluição. Tá? Não interessa o quanto tem de lítio na água, é poluição. Tá? De agrotóxico, é poluição. Acabou. Então, esse é um poluente qualitativo. Agora, o que é um poluente quantitativo? Depende da quantidade. Por exemplo, coliformes fecais. Tá? Quando fala em coliformes fecais, é uma parada que tem na água. A água só é considerada poluída a partir de uma quantidade de coliformes fecais, né, dali para cima. Então, é um poluente quantitativo, não qualitativo. Não é só a presença dele que determina se está poluído ou não, é a quantidade. É assim com gás carbônico também, é assim com outras substâncias, tá? Beleza? Então, tem poluentes qualitativos e quantitativos. Bom, então a gente classifica a poluição conforme o local de ocorrência, o agente causador e o tipo de poluente, se ele é qualitativo ou quantitativo, tá? Principais poluentes atmosféricos, o dióxido de carbono, o CO2, né, o gás carbônico, o monóxido de carbono, o CO, os CFCs, né, o clorofluorcarbonos, clorofluorcarbonetos, tá, a gente vai falar deles já já, o metano, o ácido nítrico, o ozônio na baixa atmosfera, tá, gente? Por isso que, olha só, vamos falar um pouquinho de atualidade agora, fugir um pouquinho aqui da ecologia, tá? A história do ozônio como tratamento, tá? Eu sei que às vezes o que eu falo aqui, vocês sabem que a gente, né, bate bastante nessa tecla, pode desagradar alguns de vocês, mas o que eu estou colocando é a visão da ciência, né, gente? Ozônio é uma terapia alternativa que não tem nenhum tipo de comprovação, nenhum. Assim como a homeopatia não tem, né? Assim como a acupuntura não tem comprovação científica. Se você usa, se acha que, né, funciona, beleza, isso é uma outra história. Agora, comprovação científica não tem. Mas Marquinhos, já vi artigo falando, né, de acupuntura, artigo falando de homeopatia. Galera, a gente tem que ver, escrever um artigo científico, um monte de gente pode escrever, tem que ver qual é a confiabilidade da publicação, né, da revista sendo publicado, e principalmente o que nessas terapias alternativas, o que peca? É o que a gente chama de N amostral. A quantidade de indivíduos que usa é muito pequena. Tá? Você vai testar uma terapia, você tem que testar com milhares de pessoas. Você vê trabalhos com 50 pessoas, 100 pessoas, não tem confiabilidade estatística nenhuma. Tá? Ozônio é um exemplo disso. Mas tem terapia com ozônio, se usa muito em cachorro isso, tá, gente? Tem bichinho aí, muitos veterinários, né, recomendam aí, ozonoterapia para curar não sei o quê. Galera, a quantidade de ozônio usada na terapia, ela é tão pequena que ela não vai influenciar em nada. Não faz mal. Não faz, mas também não faz bem. Mas o ozônio, ele pode matar lá micro-organismos? Pode. Mas na quantidade, na concentração suficiente para matar um micro-organismo, é uma concentração suficiente para matar as suas células também. Então, aquela ozonoterapia que o prefeito de Itajaí lá, né, recomendou, né, sugeriu e fez realmente numa parte da população lá, cara, não serve para nada. Tá? Ela não faz mal, mas também não faz bem. Porque a quantidade de ozônio é ridícula, é muito pequena. Uma quantidade suficiente para matar o coronavírus seria uma quantidade suficiente para matar a pessoa também. Tá? Então, ozônio é tóxico, tá, pessoal? O O3, na baixa atmosfera, ele vai estar presente na atmosfera que a gente não respira, na alta atmosfera. Na baixa atmosfera onde a gente está, não pode ter grande concentração de ozônio, porque ele é tóxico. Tá? E os sulfatos aqui também. Tá? Então, são os principais poluentes atmosféricos. Aí a gente sabe que a gente tem o problema do aquecimento global, que é o agravamento do efeito estufa. Isso é sempre importante bater também nessa tecla. Não é o efeito estufa que é o problema, gente. O efeito estufa ele é necessário, tá? O problema é o agravamento do efeito estufa, né? O agravamento do efeito estufa, ele causa o que a gente chama, né, de aquecimento global. Então, a radiação solar bate aqui na litosfera, na crosta terrestre, aí uma parte é absorvida pela crosta terrestre, pela litosfera, né, pela Terra mesmo,
Outra parte bate e volta, vai se dissipar lá para a alta atmosfera, onde a gente não respira e tal, aí é tranquilo. Mas a gente tem gases que seguram parte dessa radiação que bate aqui, opa, vem para cá, vai ficar presa aqui, ó, por conta de gases. Quais são esses gases? Tá? CO2, tá? CH4 são os principais. Esses dois são os principais, tá? Aí o que vai acontecer? Quanto mais CO2 tem, mais gás vai segurar. Quanto mais metano tem, mais, né, radiação vai segurar, certo? O CO2 vem da respiração aí, né, dos animais, inclusive a gente, e da queima de combustíveis fósseis. O metano vem da decomposição, tá, pessoal? Se fala muito dos rebanhos bovinos. É real, né? O processo de digestão lá nos bovinos, são ruminantes e tal, realmente libera uma grande quantidade de metano, mas a culpa é nossa, a gente que cria, né, o gado para consumo, né, pessoal? Então, não é só do rebanho bovino que sai CH4, não. Também sai, né, da decomposição de lixo. Então, quanto mais lixo a gente faz, mais CH4 vai ter na atmosfera também, né, que é o metano. Beleza? São os dois principais gases para o efeito estufa, né? Para o agravamento do efeito estufa, que é o aquecimento global, tá? Aí, ó, efeitos sociais de CO2, agravamento do efeito estufa, elevação da temperatura média global, modificação dos habitats, redução das áreas de geleiras, né? Risco de elevação do nível dos oceanos, mudanças das correntes marítimas e alteração do clima, alterações do clima, tá? Mas tem um filme bem legal no Netflix, que é lançamento aí, né? Eu e a Jonathan assistimos ontem, chama Céu da Meia-Noite, tá? Que fala um pouco sobre isso. É interessante o filme, tá? O CO, pessoal, o monóxido de carbono, ele vem da combustão incompleta. Porque a combustão em si geralmente libera CO2, mas a combustão incompleta libera CO. E a combustão que a gente faz, né, tanto nos veículos automotores, nas indústrias e tal, é uma combustão incompleta. Tá? Então libera uma boa quantidade de CO. Tá? O CO não é um grande poluente na questão ambiental. Ele não segura, né, a temperatura ali, né, a radiação infravermelha, como o CO2 segura e o CH4 segura e tal. Porém, cara, qual que é o problema? Tá? O CO, ele se liga lá na hemoglobina e também se liga, não tá nessa figura aqui, tá? Mas ele também se liga lá nos citocromos, lá nas proteínas que participam da cadeia respiratória, da última etapa da respiração celular. Então, eu vou ter um problema, tá? Do CO, né? Do monóxido de carbono, tanto se ligando à hemoglobina, não deixando mais ela transportar oxigênio, quanto se ligando lá às proteínas da cadeia respiratória, não deixando o oxigênio ser utilizado. Tá? Então, a gente vai ter um problema numa baixa utilização de oxigênio, levando ao que a gente chama de síndrome hipoxêmica, perdão. Ou então, hipóxia, simplesmente. É uma baixa concentração de oxigênio sendo utilizado no organismo. Tá? Pode matar por asfixia. Beleza, gente? Esse é o problema do CO. Tá? Aí a gente tem um fenômeno chamado de inversão térmica. Isso acontece principalmente em locais com pouca vegetação, né? Em regiões mais urbanas, né? Lembra, o ar quente sobe, o ar frio desce, tá? Aí o que vai acontecer, tá? Quando você tem um período quente lá, né? Verão, primavera e tal, o que vai rolar? Você vai ter, tá? O ar quente aqui, né? Porque aqui aquece muito rapidamente e tal. Aí o ar frio aqui em cima e o ar mais frio aqui. O ar quente vai subindo, esse ar frio vai descendo, porque, né, o ar que está subindo aqui está ocupando espaço aqui, joga esse para baixo e tal, né? E aí vai tendo uma renovada, vai dando uma renovada no ar. Agora, quando está muito frio, pessoal, o que vai rolar, tá? Aqui embaixo, um dia que está muito frio, não aquece tanto. Só que empresas, né, são obrigadas a ter suas chaminés mais altas. Existe uma lógica para as chaminés, né, ficarem mais altas, para não deixar a poluição que sai por aqui na baixa atmosfera onde a gente respira. Então, ela é jogada um pouquinho mais para cima, longe da região que a gente respira. Só que por conta desse ar saindo aqui de empresas, essa camada aqui de ar fica mais quente do que aqui embaixo no inverno. No verão é tudo de boa, porque o sol aquece aqui embaixo, tá tranquilo. No inverno, não. E aí, como formou uma camada de ar quente aqui embaixo dessa de ar frio, né? Você não tem a circulação do ar aqui.
é um dos motivos, gente, para que no inverno a gente tenha mais problemas respiratórios. A gente tem uma maior concentração de poluição aqui, e aí ficam mais micro-organismos e tudo mais, tá? Então isso chama-se inversão térmica, tá? O principal motivo é empresas que têm que ter chaminés mais altas para jogar poluição longe da região que a gente respira. Pô, Marquinhos, então por conta da inversão térmica, não seria melhor a chaminé ser mais baixa e a poluição ser jogada para cá? Não, mesmo assim a inversão térmica é um problema menor do que esse, tá? Beleza? Galera, chuva ácida, tá? A chuva ácida, ela decorre da reação da água, tá? Né? Porque a água tem hidroxila, né? H2O. Então, ela tem um OH aqui, né? No lado de água. Então, do OH da água com nitritos ou sulfatos e sulfitos. Então, esses óxidos de enxofre, tá? E óxidos de nitrogênio vão ser liberados, são poluentes, né? De combustíveis que saem de indústrias. Também de combustíveis que são usados, né, nos automotivos. E aí, estes óxidos de enxofre de nitrogênio vão reagir com água e formar o ácido nítrico e o ácido sulfúrico, que vão acumular aqui, né, nas nuvens, e quando condensa e precipita, esse ácido cai junto com a água. Então, vai baixando o pH de lagos, do solo, matando plantas, né, corroendo estrutura de edifícios, de monumentos. Isso é a chuva ácida, tá? Então, acidificação dos corpos de água, acidificação do solo, redução da produtividade agrícola por conta dessa acidificação, corrosão de pinturas de prédios, corrosão de estátuas de monumentos. Como a gente está vendo aqui, ó, né? Morte de plantas, né? Mortalidade de peixes, corrosão de estátuas, tá? Olha aqui, ó, a mortalidade de plantas por conta da chuva ácida, né? Peixes morrendo aqui, certo? O que é o smog fotoquímico? Gente, isso aqui é uma parada muito pontual, tá? O smog fotoquímico é a poluição que é tão grande, fica tanto poluente, que aí não dá para dissipar tanta poluição assim. Um pouco de poluição ainda fica, mesmo que as chaminés estão mais altas aqui, tem tanto poluente saindo que não dá conta desse poluente subir todo. Ele vai ficar um pouco aqui ainda na região que a gente respira. Esse smog, cara, ele deixa como se fosse uma neblina, assim. Isso acontece em cidades muito poluídas, como, por exemplo, né, Pequim, como, por exemplo, Cidade do México, né, são regiões que têm o smog fotoquímico. Tá? Então, isso diminui a entrada de luminosidade, né, isso causa muitos problemas respiratórios, né. Foi por conta do smog que as pessoas começaram lá em Pequim, já muito antes da pandemia, né, a sair com máscara, né, para diminuir ali a inalação de poluentes. Tá? Efeitos de smog, então, concentração de gases junto ao solo, problemas respiratórios, irritação dos olhos e sangramento nasal, né? Vai ressecando ali, né? Gente, o gás freon. O gás freon, tá? Foi um gás descoberto em 1931 pelo Thomas Midgley Jr., tá? Esse gás freon 12, tá? Tornou-se, então, um gás de geladeira, um gás, né, usado para resfriar. Circulou todo o circuito, compressor, válvula de expansão, evaporador, condensador. E a partir de 50, foi descoberto em 1931. A partir de 1950, já era possível fazer gelo residencial. Então, em 20 anos, você teve uma parada que era da indústria começando a chegar na casa das pessoas. E aí os alimentos congelados começaram a invadir o mercado. Tá? Esse gás freon, gente, é o nome de uma família de hidrofluorocarbonos, os HCFCs, e para a gente o mais importante, isso aqui, ó, os CFCs, que são gases, tá? São gases que eram usados antigamente, tá? Para várias coisas, como, por exemplo, espumas de poliestireno, tá? Essas espumas aqui, ó, tá vendo? Material de limpeza delicado de circuitos eletrônicos, como propulsor de aerosóis, era usado para fabricação de isopor também, tá? Então, hoje em dia, esse gás já quase não é mais usado, mas ele foi um problema muito sério, e a gente já vai ver por quê, tá? Ele era fabricado pela DuPont de Nemours, que é uma empresa americana, tá? De uma família de origem francesa, que é uma empresa muito rica, tá? Então, olha só, esse gás tinha os HCFCs, mas para a gente pior, eram os CFCs. Eles eram usados em maior escala, né? O que acontece, gente? CFC é clorofluorcarbono, tá?
O que rola é que os cloros dos CFCs reagiam com oxigênios. Então você tinha o quê? Na alta atmosfera, o O3, que é o ozônio, tá aqui, o O3. Quando o CFC entrava na jogada, o que o CFC fazia? Ele roubava um oxigênio do ozônio. E o ozônio é quem filtra a radiação ultravioleta, que causa câncer e tudo mais. Então, quando o CFC reagia com o ozônio e arrancava, né, quebrava essa ligação, sinto que, veja, tem o O dupla ligação com o O e uma ligação dativa aqui do oxigênio com outro oxigênio. E o que acontece? O cloro do CFC arrancava esse oxigênio aqui. E aí o que era O3 virava O2. E o O2 não protege contra a radiação ultravioleta, não filtra, tá vendo? A ultravioleta passa. Então, você diminuía, por conta do CFC, a quantidade de ozônio lá na alta atmosfera para proteger da radiação ultravioleta. Né? Aí causava o famoso buraco na camada de ozônio. Tá? Efeitos da redução da camada de ozônio, aumento da penetração da radiação ultravioleta, aumento da incidência de câncer de pele, aumento da incidência de catarata, né, que lesiona ali, né, a córnea, maior mortalidade de fitozooplâncton, a radiação muito forte chegando no fitozooplâncton, né, que são importantes ali para a cadeia alimentar, né, aquática, quebra as cadeias alimentares aquáticas, então, né, nos oceanos ali, consequentemente, tá? Falamos da poluição do ar, os principais, né? Vamos falar agora dos poluentes da água, né? Petróleo, poluição térmica, a gente vai falar já já, metais pesados, DDT, esgoto, claro, agricultura, fertilizantes, e tem uma coisa muito específica que eu acho que não vai cair, que já faz muito tempo, mas vou citar aqui, tá? Que é o ascarel em Florianópolis. Galera, os poluentes da água, basicamente, podem ser poluentes do solo também. Então, a gente vai falar das duas paradas juntas aqui, que poluentes da água, basicamente, podem ser poluentes do solo também. Metal pesado pode ter na água, no solo, né? Esgoto doméstico na água, no solo, né? Fertilizante na água, no solo, né? DDT na água, no solo, beleza? Então, basicamente, os poluentes da água são os poluentes do solo também. O ascarel, pessoal, olha só, o que é o ascarel? É um óleo muito específico que era usado pela Celesc aqui em Santa Catarina como um isolante elétrico, tá? Não era o ascarel puro, porque ele é altamente tóxico, mas ele ainda, na concentração que era usado, que era a concentração de 30%, era 30%, tá? De óleo de ascarel, 70% de um outro óleo qualquer. Ele era, ainda assim, era muito tóxico. Ele era usado para quê? Tá? Ele era usado para proteger transformadores para as pessoas que estavam trabalhando. Eles besuntavam lá o transformador com esse óleo de ascarel porque ele é um isolante elétrico. Só que esse óleo é altamente cancerígeno. E aí o que acontecia? Eles armazenavam esses óleos nos tonéis ali na Tapera. Tá? Para quem conhece aqui, né, a ilha, né, ali no sul da ilha, na Tapera. Então tinha lá uma estação da Celesc, onde eles armazenavam esse óleo, só que era num barril, cara, de metal. E aí começou a enferrujar, barril começou a vazar esse óleo em um lençol freático na Tapera. Foi um problema muito, muito sério. Isso foi lá em 2010, se não me engano, 9 ou 10. Tá? Então, ainda se fala sobre isso e tal, mas acho muito improvável que caia, porque já faz um tempo e não aconteceu de novo. Eles pararam de usar essa parada aqui, tá? Mas para vocês saberem, né, que isso aconteceu, tá? E o Enem, né, não vai cobrar, claro, né? Mas é que a gente, quando preparou a aula aqui pensando em UFSC, o UDESC e tal, então só para comentar com vocês sobre esse acontecimento aqui, tá? Então vamos lá. Derramamento de petróleo, todo mundo sabe quais são os problemas, né? Você tem aqui, ó, a bacia de Campos do Goytacazes, lá no Rio de Janeiro, né? Um derramamento bem feio que teve lá em 2003, tá? Aí, ó, mortalidade de peixes, de aves ali da região, é uma parada bem triste mesmo, né? Ó, tartarugas ali, né? Então, quais são os efeitos? Formação de uma película sobrenadante, que o petróleo é mais leve que a água, fica sobrenadante, diminui as trocas gasosas, diminui a produtividade de fitoplâncton, porque vai entrar menos luz, né? Mortalidade de fito e zooplâncton, quebra as cadeias alimentares dos oceanos, vai matar peixes, vai matar tartaruga, vai matar aves ali, que são topo de cadeia, geralmente, lembra que na aula de cadeia alimentar, né? Quanto o topo de cadeia é o elo mais frágil da cadeia, né? Então mata as aves que são topo de cadeia alimentar do oceano, dando os ecossistemas costeiros também. Então, é um impacto ambiental bem grande, tá? Galera, o que é biorremediação? A biorremediação é você pegar um micro-organismo que consiga degradar o contaminante. Então, você tem contaminante que é o 2, o micro-organismo que é o 1, e esse micro-organismo consegue
fagocitar e digerir, né, partículas desse contaminante, como o petróleo, por exemplo, tá? Gente, é óbvio que isso aqui não é uma coisa tão simples. Tem gente que acha que é assim, derramar petróleo é tranquilo. Hoje em dia tem biorremediação, tem bactéria transgênica que é, né, modificada geneticamente para degradar petróleo e tal. Cara, você não pode só jogar um monte dessa bactéria no ambiente. Você não sabe qual é, né, o impacto ambiental dessa parada, ou quanto que essa bactéria pode ser nociva para o ambiente. Então é um negócio que é muito controlado, não é uma coisa tão simples assim, mas é uma realidade. A biorremediação, usar micro-organismos, muitos deles modificados geneticamente, transgênicos, para que esses micro-organismos degradem algum poluente, algum contaminante, é uma realidade, tá, gente? Pode ser considerado isso como controle biológico? Pode, não está errado. Mas o termo controle biológico é mais usado assim. Eu tenho lá um gafanhoto que está destruindo uma plantação. Mas eu sei que tem lá, sei lá, uma libélula que come o gafanhoto. Vou botar as libélulas lá. Isso é um controle biológico de pragas. Também não é uma coisa que eu posso jogar um monte de libélula e pronto. Eu não sei qual é o impacto que essa libélula vai trazer para o ambiente. Né? É uma parada que tem que ser estudada, né? Existe uma parada chamada manejo ambiental, né? É um ramo da biologia que é o manejo ambiental, que estuda exatamente isso, né? Como eu vou manejar esses controles biológicos, essas biorremediações e tal, né? Mas existe, só que é uma coisa tão simples. Tem um monte de gafanhoto, vou jogar libélula que vai matar o gafanhoto e pronto. Derramou petróleo, vou jogar um monte de bactéria que degrada o petróleo e pronto. Não, o negócio tem que ser estudado, mas já é uma realidade, tá? Galera, o que é poluição térmica da água? Eu vou usar o exemplo aqui de Santa Catarina, não quer dizer que isso é uma realidade só de Santa Catarina. Eu vou usar o exemplo porque faz parte da minha realidade, mas isso vale, né? Vocês vão entender que vale para qualquer situação. Eu sou de Blumenau, e ali em Blumenau tinha muita indústria têxtil, né? Hoje em dia já não tem tanto, mas né, na época que eu cresci, eu nasci em dezembro de 80, né? Tinha muita indústria têxtil. E perto de onde eu morava tinha um ribeirão, chamado Ribeirão Garcia. E ali nesse ribeirão, na beira do ribeirão, tinha mais de 10 indústrias têxteis que fabricavam tecido mesmo e tal. E aí, o que essas indústrias faziam? Elas tinham o seu maquinário, e como toda máquina, como um carro, por exemplo, tem que ter o seu processo de resfriamento, né? Então, geralmente, esse processo de resfriamento, ele é a água, né? Como é o radiador de um carro. Hoje em dia, os caras não colocam água, né? Eles colocam um líquido de arrefecimento, né? Porque fica um sistema que se autorregula, né? Se autoalimenta. A água passa ali, resfria, depois tu para, né? Desliga o carro e tal. Só que aqui essas máquinas não param, cara. Eles não paravam, tinha turno de madrugada, né? Então, eles trabalhavam, né, de madrugada, a máquina não parava nunca. O que acontecia então? Para resfriar, eles faziam o seguinte: pegavam a água do ribeirão, jogavam a água do ribeirão para dentro do sistema aqui, para dentro do sistema aqui. Essa água passava aqui por dentro do maquinário, resfriava o maquinário, tá? Aqui é o processo de resfriamento, né? A bomba d'água, primária, secundária e tal. Então, jogava a água para cá, ela resfriava o maquinário e saía aquecida, porque ela tirou o calor, é uma troca de calor. Ela tirou o calor do maquinário, tá? Mas Marquinhos, só aumenta a temperatura da água. Cara, aí é que tá o problema. Na legislação brasileira, existe uma temperatura máxima que a água pode sair aqui para o rio. Eu não vou lembrar agora de cabeça se é 60 graus, 70 graus e tal. Só que, cara, se você tem água saindo de algumas máquinas a 70 graus em um rio, né, com um volume de água grande, não vai fazer muita diferença. Agora, se você tem máquinas com água saindo a 70 graus num ribeirão com volume de água pequeno, com o passar do tempo, cara, vai aumentar a temperatura da água do ribeirão. E aí você tem seres vivos, tem uma comunidade biótica aqui que tá acostumada e tem a sobrevivência atrelada ali a uma temperatura de, vamos lá, vai conseguir sobreviver entre 14 graus Celsius e 22 graus Celsius, que é uma variação bem legal. Só que aí, cara, com anos, de água vindo aqui nesse ribeirão que tem volume de água pequeno, da água saindo da maquinária a 70 graus Celsius, vai chegar um momento que a temperatura média aqui vai lá para 25, 26 graus Celsius. E aí essa comunidade não resiste mais, não consegue mais sobreviver nessa temperatura mais alta aqui. Porque, cara, aumentar 2, 3 graus a temperatura da água faz diferença. Então, isso é uma poluição térmica. Vejam que é uma poluição, o fator aqui é físico. Não tem um poluente específico, mas teve uma alteração causada por ação antrópica e que é um problema, tá?
vários ribeirões na região de Blumenau morreram, né? Esse é o termo que a gente usa, não tem mais vida, não tem mais peixe, não tem mais, por conta disso, gente, porque não havia uma legislação para, e ainda não há uma legislação para regular isso corretamente, porque a legislação fala de temperatura da água, mas não leva em consideração o volume de água do rio que está sendo, né, usado aqui. Tá? Efeitos da poluição térmica, redução do percentual de oxigênio dissolvido. Galera, água na forma líquida, olha só, água na forma líquida, não estou falando de gás, não estou falando de atmosfera, água na forma líquida. Se ela está entre 1 grau Celsius e 99 graus Celsius, tá? Quanto mais baixa a temperatura, mais oxigênio disponível, mais oxigênio dissolvido ali. Então, quanto mais baixa a temperatura da água na forma líquida, mais oxigênio. Quando vai aumentando a temperatura, você diminui o percentual de oxigênio dissolvido. Perda da riqueza e diversidade das espécies estenotérmicas, esteno estreito, lembra? Então, esteno é que não suporta grandes variações de temperatura, né? Redução do fitoplâncton, tá? Poluição pelo mercúrio, mercúrio é um metal pesado. Lembra aquela história de efeito cumulativo, né, gente? A gente usa também o termo, né, para se referir a efeito cumulativo, o termo magnificação, né? Magnificação. Lembra que os metais pesados, né? Como mercúrio, você não metaboliza, né? Então, vamos lembrar da pirâmide de número, né? Eu tenho lá um produtor onde tem 4 partes por milhão de mercúrio no organismo dele. Perdão. 4 partes por milhão de mercúrio no organismo dele. Aí eu tenho um consumidor primário, um peixinho aqui, que vai lá e come essa alga que é produtor, né? Numa quantidade, a cada peixinho aqui come, sei lá, né? 4, 5 algas. Aí o que vai acontecer? Aí cada peixinho vai ter 0,23 partes por milhão. Aí esse consumidor secundário, que é o peixe maior, come o peixinho, mas ele come lá uns 4, 5 peixinhos desse. Vai aumentar para 2,07 partes por milhão. Aí o gaviãozinho aqui, ó, gaivota, sei lá, come esse peixe maior, só que ela vai lá comer, né, sei lá, uns 5, 6 desse peixe aqui, né, em um período de tempo. Aí, vai ter 13 partes por milhão. Por quê? Não vai degradando, não vai liberando, não vai metabolizando, vai acumulando no organismo. Então, sempre quem se ferra mais aqui é o topo de cadeia, né? A gente falou disso lá na aula de cadeias e teias alimentares, né? Então, efeitos colaterais do mercúrio: diarreia, câimbras, dores de cabeça, redução da visão, atrapalha ali o funcionamento da visão, insônia, perda de apetite, perda de memória, e é um agente teratogênico. Lembra que é agente teratogênico lá da aula de êmbrio? É um agente que leva a malformações embrionárias, tá? Agente teratogênico, beleza? A Baía de Minamata, no Japão, é um grande exemplo, né? Você tem aqui mineração, os caras tiram minerais, né, metais preciosos aqui, e para separar metal precioso, né, do que não é tão precioso assim, os caras usam mercúrio. E aí, cara, tinha uma contaminação muito grande de mercúrio na água. Então, isso aqui, ó, são pessoas que nasceram, tá, com efeito teratogênico devido, né, à grande concentração de mercúrio na água, tá? Galera, a gente tem que se preocupar muito com 2 metais pesados que estão na nossa vida atualmente, tá? O lítio e o cádmio. A imensa maioria das pilhas recarregáveis, tá? Das pilhas, nem precisa ser recarregável hoje em dia, tá? Tem várias pilhas que já são feitas de lítio e cádmio também, mas baterias recarregáveis são feitas de lítio e cádmio. Então, assim, bateria de celular, né, de tablet, tal, lítio e cádmio. São 2 metais pesados que trazem, né, a presença deles ali na água, no solo, traz prejuízos para a gente, tá? Então, se você tem lítio e cádmio contaminando lá a água, o solo, né, plantas vão absorver esse lítio e esse cádmio. Animais vão, né, ingerir plantas que têm lítio e cádmio. E aí você vai comer esses animais. E aí, ou vai comer essas plantas. E aí você vai ter, né, uma concentração ali. Lembra, é um metal pesado, você não metaboliza, não joga fora, né, vai se acumulando no teu organismo. Os efeitos colaterais do lítio, claro que uma quantidade pequena é até necessária, tá, gente? O problema é o excesso, né? Que vem aí do descarte não correto, né? Das baterias e tudo mais. Então, por isso que é sempre importante descartar corretamente pilhas e baterias, né? E equipamentos eletrônicos. Então, efeitos colaterais: náuseas, vômito, diarreia, constipação intestinal, né? Prisão de ventre, basicamente, e alterações do humor, porque o lítio é muito importante, galera, para a produção de neurotransmissores que atuam no nosso humor, dopamina, endorfina, serotonina, tá? Para quem gosta de
de rock aí, né, e conhece Nirvana lá, conhece o movimento grunge de Seattle, né, década de 90, o Kurt Cobain, o cara que era, né, o líder da banda lá do Nirvana, era depressivo e tal, fazia tratamento contra a depressão. Ele tem uma música chamada Lithium, né, que ele fala exatamente da importância do lítio para o funcionamento, né, do organismo dele e tal, porém o excesso do lítio também é um problema, tá? Beleza? O cádmio, efeitos colaterais, esterilidade, é um agente cancerígeno, causa reumatismo, anemia, e ele atrapalha o funcionamento do processo fotossintético, ele compete ali com magnésio na formação da clorofila, e aí diminui muito a taxa fotossintética, reduzindo assim a produtividade agrícola também, tá? Então, lítio e cádmio são os dois principais compostos das baterias e pilhas aí atualmente, tá? O chumbo, cara, tem algumas pilhas ainda, tá? Tem também em algumas tintas, né, tal, hoje menos, né? Mas ainda existem algumas substâncias, algumas coisas que a gente usa no nosso dia a dia, tá? Ele também é um metal pesado, ele também, né, não é metabolizado. E os efeitos colaterais, ele é um agente mutagênico que pode causar câncer, então, é um agente teratogênico que pode causar malformações em embriões, no caso de uma mulher que, né, faça o consumo aí de coisas contaminadas com chumbo. Ele causa anemia por inibição da síntese da hemoglobina. Ele compete com o ferro na formação da hemoglobina. Ele não deixa o ferro se ligar à hemoglobina, não deixa formar a molécula de hemoglobina. Tá? Pode ocasionar a cegueira ou surdez, causa hipertensão, tá? Fragilidade óssea, porque ele compete também com cálcio na composição dos ossos e, né, reduz, então, muito a absorção de cálcio. Tá bem? Então, são os efeitos do chumbo. Tá? O DDT, galera, DDT é a sigla por diclorodifenil tricloretano, tá? Foi o primeiro pesticida, né, usado aí para matar pragas agrícolas, né, nos anos 50, tá? Só que assim, antes disso, galera, ele já era, né, ele foi usado largamente a partir dos anos 50. Só que antes disso, ele já era usado nas câmaras de gás lá, né, no Holocausto, né, gente? Muitas das pessoas que morreram em câmaras de gás, lá nos campos de concentrações nazistas, morreram pela ação do DDT. O DDT, ele vai bloqueando, né, vai competindo ali com o ferro nas proteínas da cadeia respiratória, né? Então, ele interrompe o fluxo de elétrons e mata por asfixia. Só que, dependendo da concentração, ele queima. Você tá vendo essa criança aqui, ó? É uma queimação por DDT, cara. Ela se expôs a DDT, isso ali é queimadura por DDT, tá? Tem também o efeito cumulativo, a magnificação, assim como os metais pesados, não é metabolizado, fica acumulado no organismo. Antigamente, isso aí, cara, era usado direto em lavoura, porque eles botavam para matar bicho, né? Matar gafanhoto, pulgão e tal, para não ter prejuízo na lavoura. E é altamente tóxico. A gente não usa mais DDT hoje em dia, mas usa umas paradas que são tão ruins quanto. Né? Então, o Brasil mesmo, né? Nos últimos 2 anos, aí teve um absurdo de agrotóxicos foram liberados aí, né? Ouçam lá o Vicenciar sobre agrotóxicos, vocês vão entender. A Aline lá, que é a especialista, deu um show lá falando sobre o assunto, tá? Então, efeitos colaterais, alterações do comportamento, subsensoriais do equilíbrio, ele atua principalmente no cerebelo ali, né? Distúrbios da atividade na musculatura involuntária, depressão dos centros vitais, particularmente da respiração, mata por asfixia, né? Irritação das vias aéreas, tá? Galera, poluição por esgoto doméstico, tá? Isso aqui é a foto da beira-mar, tá vendo? Então, o esgoto doméstico agora, a gente sabe que está tendo uma revitalização, então isso aqui parece que já não está mais acontecendo, né? Já tem algumas regiões aí que estão sendo, né, estão quase balneáveis já e tal, mas é um problema, né? Muitos lugares jogam seu esgoto direto na água, né? Aí o excesso de matéria orgânica na água causa um processo chamado de eutrofização. Não esqueçam. Galera, olha só. A gente costuma pensar no termo nutriente como uma coisa boa. E nem sempre é. Então, por exemplo, é muito comum em questões de Enem, no Enem tem algumas questões assim, vestibulares de forma geral, falar assim, o excesso de nutrientes na água causa eutrofização. E tem gente que não assinala que não, mas nutriente é uma coisa boa. Não, cara. Matéria orgânica, que eles usam, às vezes, esse termo nutriente para se referir a essa matéria orgânica, em excesso na água causa eutrofização. Por quê?
tá? Você vai ter as algas, né, fazendo o processo de decomposição. Então, algas param de fazer fotossíntese e começam a decompor matéria orgânica, nutriente, porque tem um monte. Então, para que eu vou ficar fazendo fotossíntese, que é uma parada difícil, eu vou decompor essa matéria orgânica. Só que à medida que, quando elas param de fazer fotossíntese, já para de produzir oxigênio. E quando elas começam a decompor, elas consomem oxigênio. Então, você vai diminuindo a taxa de oxigênio no ambiente. Tá? Então, galera, eutrofização é excesso de matéria orgânica na água. Seja esgoto, seja matéria orgânica que vem aqui, ó, como está nessa primeira parte aqui da figura, por florestas que estão ali na região, né, nas matas ciliares, né? Ocupação urbana de esgoto, agricultura que joga lá restos, né, na água, tudo isso gera, né, eutrofização, tá? O processo de eutrofização, gente, então, tem a ver com matéria orgânica, tá? E ele acontece na água, beleza? As principais fontes de efluentes e produtos que provocam a eutrofização são esgotos domésticos ou industriais, fezes de animais domésticos, em particular de bovinos e suínos, principalmente em regiões que têm criação, né, para consumo, né, as granjas lá de criação de porco e tal. Fertilizantes, muitos deles, né, à base de compostos orgânicos, certo? Efluentes de certas indústrias, como as de papel e pasta de celulose, é orgânico. Destilarias para a produção de álcool e bebidas alcoólicas, que jogam o bagaço da cana ali, que é orgânico. Abatedouro, gente, olha só, quando você abate um boi, você, né, dependendo na verdade, assim, dá para aproveitar quase tudo hoje em dia, mas ainda tem um pouco de resto, né, de coisas que não são usadas, podem ser jogadas ali no rio, né? Produção de açúcar também tem a ver com a cana, né? Curtumes que usam couro, então tira lá aquela pele que foi usada no couro, né? E joga aquilo, raspa aquilo, joga, né, na água, entre outras coisas. Uma outra parada, cara, que pode ser citada aqui, que aumenta muito a matéria orgânica na água, é a gente usar detergente ao invés de sabão. O detergente tem muito fosfato e tem bactérias, tem algas, perdão, que decompõem esses fosfatos, né, que usam esse fosfato. E quanto mais fosfato você coloca, mais essas bactérias vai ter e vai aumentar muito a matéria orgânica na água também. Essas bactérias vão morrendo, elas têm uma vida muito curta, né, e aí vão gerando mais matéria orgânica na água, tá? Então, usar sabão é bem menos nocivo ao ambiente do que usar detergente, tá? O detergente é biodegradável, exatamente a biodegradação dele por essas bactérias que é o problema, tá? Aumenta muito a população dessas bactérias, tá? Aqui está um lago eutrofizado, tá vendo? A quantidade de alga aí, ó. Excesso de água é um problema. Aí lixo, né, gente? Então a gente não precisa nem ficar perdendo muito tempo aqui, investindo muito tempo para falar de lixo, né? Lixo é um problema, os resíduos sólidos, né? Lembra que depósito de lixo a céu aberto, né? Sem devida preparação e tal, pode atrair animais aqui que transmitem doenças. O cheiro aqui, o metano vai ser jogado direto para a atmosfera e tudo mais, né? Agora, aterro sanitário é outra história, né? Então, aterro sanitário, lembra? Os caras botam uma camada de solo de proteção, que é uma argila impermeável, né? Botam aqui uma manta, né? Lembrei o nome aqui, lembrei não, vi o nome, né? PAD, que é uma manta sintética, né? Uma lona sintética. Aí tem serragem aqui, né? E vai jogando, joga o lixo, bota a serragem, joga o lixo, bota a serragem. Então vai tendo decomposição. O churume, que é o líquido que sobra da decomposição, é drenado, é tratado antes de ser jogado lá no rio, né? O metano, que está sendo produzido aqui, ao invés de ir direto para a atmosfera, ele sai aqui por esses gases, por esses canos, encanado, né? Dá para ser usado como combustível, aqui no Brasil não se faz isso, mas deixa uma chama queimando, porque o metano é inflamável, né? Então deixa uma chama queimando aqui para que ele não vá para a atmosfera, né? Então tem toda uma preparação. Então isso é um aterro sanitário que é diferente do lixão, né? Do depósito de lixo, beleza? Aqui é a construção de um aterro sanitário. Vai ficar nesta região aqui, tá? Beleza? As cores das coletas seletivas, eu já vi isso cair em vestibular, tá, gente? Já vi isso cair em vestibulares que tem o estilo Enem, assim como o Unicamp, por exemplo, tal. Então, tá aqui todos... Isso aqui é uma parada um pouquinho mais completa, né? Mas, assim, para o vestibular, acho que é mais importante vocês gravarem esse aqui, tá? Veja, verde vidro, vermelho plástico, né? O azulzinho papel, o amarelinho metais e o cinza, que tá meio branco, mas é cinza a cor, tá?
os dejetos, né? Os rejeitos, dejetos não, rejeitos, não recicláveis. Tá? Então, essas cores é legal vocês gravarem, né? O vidro é verde, plástico, né? O vermelho, papel, o azul, metal, né? O amarelinho e o cinza, que às vezes pode aparecer como branco também, mas geralmente cinza, tá? São os não recicláveis, os rejeitos, né? Não recicláveis, tá bem? Eu já tenho um hábito, né, gente, que vocês sabem que o vidro é uma parada que é muito pouco reciclada aqui no Brasil, né? Amor, tu tinha falado uma vez que o vidro ele não, a qualidade dele cai bastante, né, quando você recicla. Cai bastante, né? A vibração de quando faz a ressonância dele para reciclagem, ela faz com que ele quebre muito depois da pasteurização. Um processo térmico posterior. Uhum. Hoje em dia, né, galera, não se reutiliza mais. Antigamente tinha a questão das garrafas reutilizáveis, né, retornáveis. Hoje em dia já quase não tem mais. Até cerveja, os caras, né, já vendem a garrafa e não é mais retornável, né? Tu vai no mercado comprar a cerveja com a garrafa, já embutei no preço ali e tal. Só que a reciclagem do vidro faz com que o vidro perca muita qualidade, então tem isso também, né? Já o alumínio não, cara. O alumínio, a perda de qualidade dele é muito pequena. Então o alumínio, olha só, o Brasil é campeão mundial de reutilização, de reciclagem, na verdade, né? Do alumínio. Então, os Estados Unidos reciclam cerca de 66%, tá? Os últimos dados são de 2014, tá? 66%. No Japão, 87%. No Brasil, 98,4%, cara. Então, hoje, por exemplo, eu já tento, né? Claro que nem sempre é possível, mas eu tento, quando posso, comprar uma cerveja em lata, porque eu sei que vou reciclar, né? Guarda aqui, passa sempre uma galera juntando e tal. A Argentina aqui com 91% também, tinha esquecido, né? Mas não tem dado da Argentina de 2014, só tem até 2010, tá? Então, o que eles fazem? Eles derretem, né, esse alumínio ali nas latinhas e tal, e fazem esses lingotes. E esses lingotes são vendidos para indústrias para reutilizar, fazer latinha de novo, fazer outra coisa à base de alumínio, tá? Então, a reciclagem de alumínio no Brasil ela é bem eficiente. Infelizmente, nas outras coisas, do vidro, do plástico, do papel, nem tanto. O papel também perde muita qualidade quando reciclado e tal, né? Então tem todo um esquema aí, tá? Lembra, acho que todo mundo tá ligado nos 3 R's, né, gente? Reduzir a quantidade de lixo primeiro, é o primeiro ponto. Se não for possível reduzir, você tem que fazer o lixo, reutilizar o que é possível. Eu pego, às vezes, estou dando aula, deixo no armário da escola lá uma garrafinha e uso a mesma garrafinha o ano inteiro, tá? E aí, por último, reciclar. Porque reciclar, tá? Ele, apesar de, mas está reciclando, a reciclagem, ela usa, primeiro que o material geralmente perde qualidade, né? Com exceção do alumínio aqui e tal, e ela usa recursos naturais, né? Usa energia. Então, né, reciclar seria o último dos pontos, tá? Aí eu vou falar um pouquinho rapidinho de radiação, né? A gente até tava... Uma discussão que a gente sempre tem. Isso aqui o Tiagão tem mais propriedade do que eu para falar, né, gente? Com certeza o Tiagão e até o Marlon tem mais propriedade do que eu para falar sobre isso. Mas, né, uma discussão que a gente tem... A gente estava com alguns amigos aí um tempo atrás, na verdade agora, nesse Réveillon, tá? E a gente estava discutindo, micro-ondas faz mal e tal. Galera, olha só, a radiação, para ser ionizante, tá? Só a radiação ionizante é que faz mal, que consegue penetrar na célula. Então, ela tem que ter uma frequência muito grande e um comprimento muito pequeno. O que acontece com micro-ondas? Olha só, micro-ondas tem uma onda grande e uma frequência pequena. Por isso que chama micro-ondas. Só que micro-ondas tem uma frequência, tá? Que não consegue entrar, não é ionizante ainda, tá? Por isso, galera, que assim, a radiação ionizante é a partir aqui, ó, da radiação ultravioleta. Aí raio-x, raio gama, com um comprimento pequeno e frequência muito grande. Tá vendo? Então, essa história de dizer que micro-ondas faz mal, não tem nenhuma comprovação cientificamente, não faz. Até porque senão não seria usado, né? Então, o pessoal tem essa história, micro-ondas, bota água ali no micro-ondas, aí tu vê, né, ferve água, não sei. Cara, esquece, no micro-ondas não faz mal, né? A radiação, para ser um problema, ela tem que ser uma radiação ionizante. Comprimento de onda pequeno, frequência grande, tá? O que acontece? Os agentes radioativos, as radiações aqui, ó,
Radiação ultravioleta, raio-x, raio gama, que são as radiações ionizantes, tá? Elas vão causar efeitos somáticos, tá? Vão causar efeitos nas células do corpo, tá? Mas que não são passados adiante, e efeitos hereditários, que vão causar mutações ali nos gametas, que o cara não vai saber, que o cara não vai saber, mas vai passar adiante. Cara, a gente está falando aqui de radiação causando mutação. Então a gente já viu a aula de mutação e os efeitos somáticos e hereditários da mutação. Né? Então, se acontece uma mutação, lembra que eu tenho todos os genes, todos os cromossomos, todos os genes de todas as minhas células. Só que os genes só estão ativos onde interessa. Então, por exemplo, se eu sofrer numa célula da pele uma mutação no gene que produz insulina, não vou ter efeito, não vou nem saber o que aconteceu. Agora, se acontecer numa célula do meu pâncreas, célula beta do pâncreas, uma mutação do gene que produz insulina, aí eu vou ter um problema na produção de insulina. E se acontecer uma mutação no gene que produz insulina, mas lá no meu espermatozoide, eu não vou saber também que essa mutação aconteceu, mas vou passar ela para o meu filho. E o meu filho, cara, ele vai ter todas as células dele vindo dessa primeira que já tem mutação, do espermatozoide que tem mutação. Então, isso é um efeito hereditário. Lembra bem disso. Efeito somático acontece em mim, mas morre comigo, eu não passo adiante. Efeito hereditário acontece no meu gameta, eu passo adiante, mas não sei, eu não consigo ver o que aconteceu em mim. Tá? A radiação tem a capacidade de alterar as características físicas. Quando eu falo radiação aqui, gente, radiação ionizante, tá? Radiação ionizante. Pequeno comprimento de onda e grande frequência. Tem a capacidade de alterar as características físico-químicas das células. As mais afetadas são as células com alta taxa de proliferação, que são as mais radiosensíveis. Lembra daquela classificação de Biso-Zero, né? Células lábeis, estáveis e permanentes? Então, as células lábeis são as mais afetadas, tá? Os efeitos da radiação são classificados como agudos ou crônicos. Agudo, gente, é quando causa uma queimação, tá? Crônico é quando altera alguma estrutura de funcionamento ali, rim, fígado e tal, tá? Então, ó, efeitos de exposição à radiação. Na tireoide, absorve iodo 131 com meia-vida de 8 dias. Todo mundo sabe o que é meia-vida, né? O tempo que a estrutura perde, que a substância perde, leva, para perder metade da radioatividade, né? Hemácias, tá? Pulmões, estômago, intestino delgado e medula óssea são as estruturas que mais sofrem com a radiação, tá? Não por coincidência, são células que se renovam com uma certa frequência, tá? Aí lembre do acidente nuclear de Chernobyl, dia 26 de abril de 86, tá? A nuvem radioativa se espalhou por uma grande área da Europa, tá? Ocorreu a liberação de 400 vezes mais contaminação do que a bomba lançada sobre Hiroshima, tá? Resultando na evacuação e reassentamento de aproximadamente 200 mil pessoas. Cerca de 60% da radioatividade caiu em território bielorrusso. A ONU, em 2005, atribuiu 56 mortes até aquela data. 47 trabalhadores acidentados e 9 crianças com câncer da tireoide. Estimou que cerca de 4 mil pessoas morrerão de doenças relacionadas com o acidente. Isso aqui, gente, é uma estimativa extremamente baixa, né? Para quem já viu a série lá, Chernobyl, né? Os caras mostram lá como esses dados são bem questionáveis, tá? Então, viraram cidades fantasmas lá, né? Aí teve o acidente nuclear de Goiânia, em setembro de 87, né? Com o Césio-137. Era uma substância radioativa que era usada em máquinas de raio-x. Então, uma clínica tinha uma máquina de raio-x, né, velha, ela, em vez de dar o devido, né, destino para esse lixo radioativo, ela deixou no lixão. Aí, a caixinha de chumbo onde ficava a radiação foi, né, decomposta aqui, oxidou, né, e abriu, e o césio vazou. Um cara que trabalhava ali, que era, né, coletava material reciclável já na época, que ele pegou aquele pozinho que brilhava, achou legal, levou para casa, contaminou uma família toda, ele morreu, a filha morreu e tal, né? Por conta desse acidente aqui, tá? Aí em Fukushima, no Japão, em 2011, teve um vazamento de radiação numa usina termonuclear, parecido com a de Chernobyl, mas claro, né? Hoje com outra tecnologia e tudo mais. E, apesar de ter vazado a radiação, os caras conseguiram controlar muito bem e não teve nenhum impacto assim na população diretamente. Tá? Sintomas apresentados por contaminação direta ou irradiação. Náuseas, vômitos, diarreia, tonturas e lesões do tipo queimadura na pele. Tá? Beleza? Aqui é o Césio-137. Poluição pelo plástico. O plástico, né, gente? Muito utilizado atualmente e tal.
resistente, versátil, prático, barato, utilizado na alimentação, na higiene, transporte, vestuário, tudo a gente usa plástico, né? Graças à sua durabilidade, quase todo o plástico foi introduzido desde a criação da primeira resina, há mais de 140 anos, ainda está espalhado por aí, em aterros sanitários, as margens de rios, praias até no meio dos oceanos, porque plástico leva, em média, 200 anos para se decompor. Então, os primeiros plásticos fabricados ainda não foram decompostos. Efeitos do uso de plástico, obstrução de esgotos, né? O plástico não deixa o esgoto escoar, né? Vai fechar ali as entradas de esgoto. Redução da viabilidade do solo, porque não deixa o solo, né, alguns pontos do solo ficar irrigado. Impermeabilização de áreas, intoxicação dos animais devido à sua ingestão, né? Aqui a gente viu, né, as tartaruguinhas comendo plástico. Principalmente sacolas, elas acham que é água viva, que é a principal fonte de alimentação das tartarugas marinhas é água viva. Ela acha que é uma água viva e engole, tá? Certo? Galera, isso é uma parada que a gente pode, né, tomar cuidado, assim. Eu e a Joana, que a gente sempre tenta, né? De tudo que a gente pode evitar de plástico, tipo cotonete, tudo que a gente pode comprar, hoje tem de papel, de bambu e tal, né? A gente tenta evitar, assim, porque é uma parada que realmente faz bastante mal, tá? Veja essa questãozinha para a gente finalizar. Eu sei que já passei aqui, né, quase 10 minutos, mas só para a gente compensar o atraso no começo ali, por causa dos nossos probleminhas técnicos, né? Mas vamos lá para essa questão. Olha que legal essa questão. O desenvolvimento sustentável rompe com a lógica da organização social vigente, convidando-os a novos modos de pensar e agir. Dessa forma, sustentabilidade implica o uso de recursos renováveis em quantidades compatíveis com a capacidade de renovação do planeta. Um esquema de cidade que pretende atender esse conceito é... Então, vamos lá. Olha só. Tu quer uma cidade mais sustentável, tá? Olha aqui a figurinha está mostrando para você. Você usar carvão, petróleo, energia nuclear para produzir alimentos, energia e tal. Gente, usar isso aqui é uma opção, isso não é sustentável. Tá? Agora vamos lá. Olha o B. Usar recursos renováveis para a produção de alimentos, energia e mercadorias, ok. Tá? Essa mercadoria vai entrar na cidade, aí a cidade, tá, vai reciclar resíduos inorgânicos. Tá vendo? Essa reciclagem de resíduos inorgânicos, né? Plástico, metal e tal, tá? Mas aí, lixos orgânicos ela vai despejar em aterros e despejar no mar. Aqui já deixa errado, né? Despejar lixo orgânico no mar, não, né, gente? Então, é esse ponto aqui que deixa o esqueminha B errado, tá? Olha o esquema C. Usar recursos renováveis, ok. Para produção de alimentos, energia e mercadorias, perfeito. Só que aí, o que tá faltando aqui, ó, tá? A reciclagem, tá? Outra coisa, lixo orgânico no mar, não, né? Não, certo? Resíduos inorgânicos no aterro sanitário, não, resíduo inorgânico tem que ser reciclado, cara, tá faltando reciclagem aqui, tá? Então não pode ser o esquema C. Olha o esquema D, que legal. Recursos renováveis para produção de alimentos, energia e mercadorias, reciclagem de resíduos inorgânicos, né? Plástico, vidro, metal, reciclagem de lixo orgânico, que é exatamente o que ele está falando aqui para a gente, ó, tá? Você tem, né, uma nova lógica, né? O desenvolvimento sustentável rompe com a lógica da organização social vigente, convidando os novos modos de pensar e agir. Dessa forma, a sustentabilidade implica o uso de recursos renováveis em quantidades compatíveis com a capacidade de renovação do planeta, tá? Então, olha só, o que seria a reciclagem de resíduo orgânico, de lixo orgânico, gente? É tu pegar, por exemplo, né, o que eles chamam de reciclagem de orgânico, é tu pegar resto de alimento das pessoas e usar para alimentação animal, tá? Isso seria uma reciclagem, o que eles chamam de reciclagem de lixo orgânico, tá? E aí, quando eu faço isso, eu vou ter menos lixo orgânico para jogar, né, no ambiente, então poluição e lixo reduzidos. O esqueminha D é a nossa resposta. Onde é que está o erro do E? Usar carvão, petróleo, energia nuclear? Não, né, cara? Recursos renováveis, né? Então, o esqueminha, assim, ideal seria o da letra D, tá bom? Então, o ponto aqui era achar os erros, né, de cada esqueminha. No A, né, usar carvão, petróleo e energia nuclear? Não, né? No B, despejar lixo orgânico no mar? Não. No C, despejar lixo orgânico no mar? Não, e também não tem reciclagem, tá? E no E, usar carvão, petróleo, energia nuclear, não, né? Então, recursos renováveis. Letra D é a resposta, tá bom, gente?